Muito boa tarde, estamos aqui direto da Central de Conteúdo do Sistema Nacional do Comércio com o último Conexão Westeros desta temporada que terminou ontem na HBO, 7º episódio da 7ª temporada e penúltima de Game of Thrones. Eu sou Romeu Coutinho e aqui ao meu lado duas beldades, por favor. Oi gente, boa tarde, sou a Annelise do Social 1. Eu sou Marina, do Núcleo de Mídias Sociais, boa tarde também. Isso, e como toda segunda-feira a gente se reúne aqui, os fãs de Game of Thrones deste sistema de comunicação. Hoje estamos nós três, mas aí a gente também tem que falar sempre da presença de Renato Mota e de Márcio. Né? Renato que está em São Paulo cobrindo um evento lá do Facebook. Márcio E Márcio também está em São Paulo. Está numa pauta, mesma pauta? Uma pauta de cultura. Isso, mas aí um abraço para os dois que não puderam estar aqui com a gente, mas aí todo mundo se revezou durante essa temporada. E a Annelise que vai ganhar o troféu de 100% de participação. Exatamente. Estava Vou ganhar a estrela bônus. em todos os programas. Mas vale lembrar também que se você quiser participar com a gente, basta aí colocar nos comentários que a gente participa junto com a gente e a gente responde o que a gente souber. E o que a gente não souber, a gente pesquisa. A gente dá um pitaco também, qualquer coisa. Já começando, Juliana aqui, do NE10, quer spoilers. Ah, vai ter muito spoiler, meus amigos, como sempre. Gustavo, que está sempre aqui, presente. Boa tarde, Annelise e Marina. Boa tarde, Annelise e Marina. Não vou dar boa tarde para você não, viu, Gustavo? Conto para as meninas. Pois é, boa tarde, Gustavo. Beleza. Mas vamos ao que interessa. Um episódio que não teve, assim, como é que eu posso dizer? A pressa dos episódios anteriores. Não teve aquela ação, né, tirando uma cena só no final. Mas foi um episódio muito de conversa, muito de tramas, como era o Game of Thrones que a gente conhecia antes, assim, voltando um pouco. Demorar bastante em vários blocos, né? Até desarticulações para deixar o território pronto para a temporada final, né? Que vem Isso. em 2019 só. E Ai, que meu promete Deus. ser corrida também, né? Exatamente. Porque Como também vão ser todo poucos último, episódios. como todo último último episódio de temporada, tivemos mortes. Que bom, nesse Tivemos caso. baixas no elenco. Baixas no elenco, mas não tantas mortes quanto no final da sexta temporada, que aí morreu uma galera muito grande de uma vez, né, a explosão do septo. Mas tivemos mortes importantes. Importantíssimas. Importantíssimas. Na verdade, uma morte muito importante. E aí a gente vai chegar já já. Mas, começando os trabalhos, o capítulo começa já com a chegada do Tim Dany a Porto Real. Um encontro esperadíssimo. Acho que foi a primeira cena que todos os núcleos ali tinham Estavam representantes em um só ali lugar, todos juntos num só lugar, né? Ela ainda Isso. demorou a aparecer. As fez grandes aquela potências entrada, femininas. Isso. O episódio começa com chegando de barco, né? Você já vê o Tyrion, o Davos e o Jon Snow. Já vem a frota dos Greyjoy, lá do Euron Greyjoy. E aí, a primeira vez de Jon Snow em Porto Real e a primeira vez de Daenerys também em Porto Real, enquanto que era muito esperado. E aí, qual era o esquema aí? A gente era a tal reunião para mostrar aos Lannisters que a ameaça era real, né? Então, o morto-vivo que eles capturaram no episódio anterior, às custas da vida de Viserion, da vida de Thoros de Mi e da vida de um figurante que ninguém sabe quem é, um indigente. A Eu gente diria, não é? voltou várias vezes a cena, mas ninguém conseguiu identificar quem era. Um aquela figurante. Figurantes Eu que sempre contava aquela caravana e sempre tinha alguém a mais pra mim, assim, foi bem complicado. Isso aí. E aí, com a chegada triunfante de Daenerys, Isso. né? Pois é, que a gente ficou naquela Chegou coisa, se ela vai chegando. chegar mesmo no dragão e ela não veio, ela vai chegar no dragão, então, Chegou né? chegando. ela. Já pra mostrar mesmo a autoridade dela. a cara da Cersei, força, quando né? viu o dragão assim, ficou intimidada, tipo... Quem Cersei intimida, ficou né? bem com a cara de nojinho, assim. Né, ela fez uma cara de me lasquei, assim. O que que ela tá fazendo aqui no meu território? Se ela mandar esse dragão cuspir fogo aqui, vai Mas matar quando ela todo levanta mundo. aquela sobrancelha direita assim, né? Olha a cara de... Aquela cara de... E aí eles levam, obviamente tem um discursozinho antes do Tyrion, que o Euron faz uma piada de anão, que não é muito... Se você dá logo um fora nele, né? Dá logo, Porque essa ele não fica teve graça, tentando né? quebrar o clima, mas assim, sério, né? Ele, além de fazer a piada com o Tyrion, ele também provoca o Tyrion, né? Claro, Falando Que é uma toda sua irmã. característica cara, bem toda sua dele, né? irmã. Ele é um vilão bem sarcástico, né? Ele, todo o diálogo de Euron, que ele tenta provocar, é sempre com sarcasmo, sempre com essa
com essas brincadeirinhas, assim, com esse humor negro. E um detalhe aí que, tipo, Porto Real tá cercada. Daenerys chega com o exército dos Imaculados, chega com a horda Dothraki. Então, assim, fica aí o Jaime e o Bronn olhando de cima da muralha que protege a capital. É interessante essa cena, porque quando eles veem os Imaculados, já dá um certo medinho, né? Depois Mas aí o ainda negócio chegam pega os quando chegam os Dothraki. Dothraki, que eles olham, assim, aquele exército tão plural, né? Ali de pessoas diferentes, de guerreiros diferentes. E Pra dar aí conta, né? tá tá a chegando aí em Porto Real, a comitiva completa de Daenerys. Sor Jorah, Missandei, Lord Varys. Lord Varys, que é um personagem que fala bastante e que passou o Ficou episódio mudo. inteiro Não calado. deu um pio. Notei. Não Apenas deu pio. expressões. E o Verme Cinzento ficou com aquela cara de... O Verme bico, Cinzento aquele que bico. apareceu Quando diz outra ali, coisa. depois ninguém viu mais, né? Teve uma Miss história Sunday de- também não teve, teve só uma figuração ali, rapidamente, né? Aí a recepção, né, a chegada, eles são recebidos por Bronn e um grupo de soldados Lannister. Tem tem uma passagem muito legal aí nessa cena, uma sequência muito legal, que é o encontro do cão com a Brienne. Tem o Brienne. encontro de Bronn com Tyrion, né? E do Isso. cão com Brienne. Mas o Bronn que já são tinha encontrado com o justamente Tyrion antes quando marcou a esses conversa encontros. Sim, é com porque não tinha o Jaime. mostrado, né? Mas aí é o encontro do cão com a Brienne que é muito legal, porque tipo, assim, eu achei que você tivesse morto e tal. Isso. E falando E aí de falando de Arya Arya, também. né? Dois falando de E ele Arya. pergunta, ela tá Lindo, assim. viva, né? Se eu tava protegendo, eu tava protegendo também. E a Brienne fala, ó, coitado do cara que quiser matá-la agora, assim. É. Não, tá aí essa conversa. Eu fiquei esperando que ele fizesse alguma piada com o Tormund aí. Que ele disse, ó, Sim, eu também tem um esperei. ruivo pra lá Eu da também muralha. esperei. Uma pessoa me falou de você, eu esperei. Conheci um ruivo lá por lá da muralha Eu que... tô super Disse que torcendo por tava esse com casal, você, gente. Tô inclusive. super torcendo. Toda Mas vez que tem uma Brienne cena... tem os três pretendentes É, aí, né? mas Porque eu Tormund- torço por Tormund. Eu confesso que toda vez que tem uma cena de batalha que ele tá no meio, eu torço para que ele não morrer, para que ele conquiste finalmente o coração de Brienne, porque eu acho que esse casal dá liga, gente. Ai, mas eu ainda tenho uma coisinha com Brienne e Jaime, eu não vou mentir não, viu? Pra quem não sabe que locação é essa, esse aí é o Fosso dos Dragões, é onde os dragões Targaryen foram aprisionados e aí por isso acabou levando as criaturas à extinção, né, até a volta dos três dragões de Daenerys, inclusive isso é falado em alguma cena. Tem uma cena legal também aí, que é o encontro dos dois irmãos Clegane, Isso. né, e aí o cão, né, ele confronta o irmão, assim, ó, você tem consciência? Você me reconhece, não Me reconhece? Ele reconhece. diz, você tá me reconhecendo. Eu sei que você tá me reconhecendo. E aí o Montanha ali como quase um robô mesmo, mas assim, Um zumbi, né? um Quase um zumbi. ficou bem legal. E aí, galera, finalmente eles mostram o zumbi. O zumbi corre em direção a Cersei imediatamente. Cersei Ela tremeu nas bases ali. Ela Eu senti ficou que ela meio tremeu. tensa, todo mundo, né? Ali ela ficou tensa. Foi a primeira vez no episódio que a gente realmente pôde ver a Cersei com medo. No Com episódio medo, não, acredito é. que na temporada mesmo. Exatamente. Foi a primeira vez que ela deixou transparecer, né? Isso. E aí a Cersei acaba, entre aspas, concordando com o cessar-fogo, né, para que a Daenerys e o Jon cuidem do problema lá no norte. Junto com... Que seria junto com o exército Lannister também. Ainda mas não. que Ah, aí mas ele... aí ainda, Ainda não. não. Aí ela ainda faz uma condição Mas a Jon aí ela Snow, né? coloca uma condição. Ali, a proposta era essa, né? Que o exército Lannister se juntasse para lutar contra Nem os foi, mortos você analise. Mas aí ela coloca a condição, né? Nesse primeiro momento era só tipo assim, ó, cessar fogo, beleza, eu não vou Vocês não atacar, vão atacar. a gente não vai atacar e vocês vão ficar livres para cuidar lá, mas eu preciso que o rei do norte fique neutro na história. E aí o Jon, com toda aquela honra dos Stark, enfim, diz não, porque eu já jurei lealdade a Daenerys. Não foi só a honra dos Stark, vai. Não Vamos foi chegar só. nisso, mas não foi só, não vamos foi só chegar isso. nisso mais na frente. Vamos combinar. E ainda dizem que ele não sabe de nada, viu? E aí ele dá aquele assim, então dane-se aí, se lasquem vocês. O Euron pula fora, pergunta logo, ó, sabe nadar? Sabe não? Vamos Então embora vamos pra embora pra ilha lá. e vocês se arrombem sozinhos aí. Porque eles agora não podem chegar voando, não, né? É porque não tem, os White Walkers não tem dragão. Agora tem que ter dragão, né? E não pode botar dentro do navio também. Pois é. Não pode, E aí ele até aproveita para dar uma cantada em Daenerys, né? Ó, volta tu pra tua ilha também, e no final vai sobrar 8 vivos. Tipo assim, aí a gente se ajeita.
Mas aí a Cersei nega e reuniões encerradas, a Cersei volta para os seus aposentos. Até pedem para o Jaime tentar intervir. E depois todo mundo fica dando bronca em Jon, porque Jon foi sincero demais. Jon sincerão. Inclusive a Ele até dá um Daenerys, ela dá discurso, meio né, que depois. uma bronquinha, mas você não precisava ter sido tão sincero, mas ela olha com aquele olhar de que, aê, gatinho, né? E aí ele dá aquele discurso, né, relacionado à honra dos Stark. Exatamente. Justamente, que é quando um nortenho descumprir com a sua palavra, então você sabe que ninguém mais vai cumprir. Alguma coisa do tipo que ele Exatamente. fala, né? Ele dá esse discurso. Exatamente. Antes da gente passar para o próximo arco, que ainda é em Porto Real, vamos ver alguns comentários aqui. A Bruna Sérgio Silva Correia. Previsões para a 8ª temporada. Depois, vamos deixar isso para o Vamos final. terminar aqui nossa... Tiago Carvalho, Annelise se garante muito. 2 corações para você, Annelise. Ai, obrigada, querido. Gustavo Andrade, parabéns, Annelise, pelo troféu 100%. Luciene Carvalho, qual acordo Tyrion fez com a Cersei para que ela aceitasse, entre aspas, ajudar? Já a gente fala. Viu? Vamos chegar lá. André, muito bom mesmo, valeu, André. Eliane da Silva, se os caminhantes brancos não podem nadar, como o dragão foi amarrado com aquela corrente debaixo d'água? Né? Quem não pode nadar são os zumbis, viu? Os caminhantes brancos não tem nada sobre isso, não. Gustavo, se é bom, N é 10, é isso aí. Eliane, a Cersei aceitou ajudar? Até parece. A Cersei é uma cobra. Erdeclay, a Cersei é a rainha louca. Eu acho que por enquanto de louca ela não tem nada. Por Mas enquanto. ela ainda vai enlouquecer, viu? Porque agora... É porque eu não posso falar alguma coisa que a gente vai falar no fim do programa, né? Mas com a baixa que ela teve agora... Exatamente. E Andberg Rafael, o melhor episódio de todas as temporadas. Não considero, pra mim, o melhor episódio que eu já vi foi a Batalha dos Bastardos e O Casamento Vermelho. o episódio lá da... Do Fogo V. O do Septo do Bailó? Não, o da... A Batalha de Água A Negra. Batalha de Água Negra. E eu colocaria muito a batalha lá do Jon Snow, quando ele briga com o Rei do Norte pela primeira vez, quando ele vê o Rei do Norte cara a cara. Ele vai resgatar os selvagens lá na muralha. Aquela cena Eu esqueci bem... o nome daquela batalha também, mas aquele episódio é muito bom. Mas é gosto pessoal, cada um tem sua cena preferida. Claro. E aí, Cersei dá uma negativa e cabe ao Tyrion se oferecer para ir lá tentar convencer a irmã que não gosta dele. Todo mundo fica meio tenso, que acha que ele não vai sair dali, né? Acho que ela vai matar ele ali na primeira Isso. oportunidade. Mas Até a Daenerys eis fala, que... não trouxe, né? Eu não trouxe minha mão aqui para morrer Para aqui. morrer. Mas eis que ele mostra mais uma vez que é o grande estrategista de Game of Thrones, né? Que A gente não sabe o como que ele não, provou o que ele não isso, consegue né? convencer. Isso. E aí o que acontece? O Tyrion vai lá, isso já está atrás para frente, viu? Vitória, mas enfim. Ele vai lá nos aposentos da Cersei e começa a conversar com ela. Ela fala, a essa altura ela já sabe que não foi ele que matou o Joffrey. Mas mesmo assim fala que ele acabou desencadeando a Exatamente, que ele destruição da contribuiu, família, mesmo que né? indiretamente, que Isso. contribuiu para que os 3 filhos Que ele morressem, matou, né? ele matou. E aí é muito bonito, o assim, pai. ele admitindo essa parcela de culpa, né, e lamentando também, falando do quanto... Eu acho que foi uma cena muito bonita, assim, os dois trabalham, assim, de uma forma incrível, ninguém pode negar, e foi muito bonito mesmo. Você nota que, assim, ambos estavam bem tocados com aquele reencontro, né? E ele, ela. inclusive, Ah, tá aí, ó. argumenta, né? Quando ela fala, você matou nosso pai, ele argumenta, você vê a emoção na voz dele, na interpretação, inclusive, que ele não queria ter matado o pai, mas que era ele ou o pai, né? Ele estava Pai queria matá-lo, ele por um disse- crime que ele não tinha cometido. Exatamente, ele fala, mas eu ia morrer, ele ia me matar, né? Era a única forma. E aí, a Cersei ela parece irredutível, mas ela tem um momento aí de que ela não tem coragem de mandar executar o irmão. Isso. Isso foi, você vê a cara dela, o o Montanha rosto ainda dela. pega na espada, né? Ainda dá uma Mas intimidade ela não dá ali. ordem. Ele fala e é engraçado que isso vai acontecer mais de uma vez nesse episódio. Ficou só na ameaça. Exatamente. A mesma frase, mesma- give the exatamente. order. É. Né? Dê a ordem, né? Dê a ordem. E aí, quando ele escapa, aí é bem característico do Tyrion, que ele sua frio. E vai tomar uma Vou taça tomar um de vinho agora, porque eu preciso. E, Nunca mais ele tinha tomado um vinhozinho, eu tava sentindo falta. e aí ele toma o vinho,
vai lá, e aí é quando ele nota que a Cersei tá grávida. E aí é que é o pulo do gato, porque a cena corta imediatamente de volta pro Fosso do Dragão. Quando ele questiona, né? Ele fala, você tá grávida, porque ele vê quando ela põe a mão na Quando ela barriga, põe, e isso. pelas coisas que ela fala também, você tá grávida e já corta. Já corta e ela já volta de boas, assim, ela já volta dizendo, ó, eu vou dar o cessar-fogo e mais, eu vou levar o meu exército junto com vocês. Aí Exatamente. ficou a galera discutindo, e foi até a pergunta que perdi aqui, mas alguém fez, mas no começo, dizendo assim, o que foi que o Tyrion disse pra Cersei pra ela topar, assim? Foi a Luciene Carvalho. Qual o Pergunta. acordo do Tyrion com a Cersei para que ela aceitasse ajudar? Então, ficou parecendo que tinha um acordo ali. O que foi que ele fez? Será que ele vai trair a rainha? É uma A das a rainha apostas, né? dele? Muita gente, quando eu estava comentando ontem, falava sobre essa possibilidade do Tyrion ser o grande traidor. Sim, Agora. de ter, no final das contas, o sangue, né? Ter Voltado, pesado né? mais. A E família. ele fala assim, eu nunca quis destruir nossa família, eu amava meus sobrinhos. Pois é, e tal. talvez esse discurso todo da morte dos sobrinhos, da morte do pai, tenha tocado ele de alguma forma, que aí o sangue tenha falado mais alto. Nesse momento a gente não sabe ainda, mas quem sabe, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas que ficou, esse corte não foi despretensioso, a conversa não encerrou, simplesmente ela entre aspas, aceitou. E aí eles voltam para aí e logo depois tem uma ceninha aí dentro dessa mesma parte do episódio tem uma ceninha entre o Jon e a Daenerys Mais um flerte. atrás da pedrinha. Ali Vamos ali para atrás, trás. A gente já encostando gosta de na uma pedra. caverna, na pedra assim. E aí ela chega, ele fala para ela, não, seus filhos, ela não posso ter filhos. Quem disse a você que você não pode ter Quase filhos? que soltava um oi cremosa para ela. E aí, cremosa, quem disse que você não Aí, não, não mas a pode ter bruxa filhos? disse lá Que que eu não posso. E bruxa. você acredita nela? Vamos fazer dragõezinhos? Vamos tentar aqui, né? Vamos fazer Eu ainda um acho que- experimento. Vamos fazer um Vamos teste. Eu fazer ainda acho Vamos que eles fazer um marcaram o teste. navio já aí, viu? Eu É acho que verdade. Marcaram o navio já aí. Inclusive, né, nessa cena, eles estão um pouco afastados. John dá um passo à frente, né? Fica um pouco mais perto na hora que ele pergunta dos filhos, né? Ele dá um passinho à frente, não sei se vocês notaram, ele chega mais perto e eles ficam realmente de cara a cara. Cara a ele é o cara. prenúncio de que aquilo ali mais pra frente É isso aí. ia rolar um treino. Saindo de Porto Real, o episódio corta para Winterfell e aí temos o Mindinho sendo Mindinho. A cena. E Sansa tentando- parecendo ser Sansa. E Sansa dando uma de sonsa. E Sansa sendo a Comendo a Sonsa. pala Sonsa Stark. dele. Só tua irmã aí, acho que ela tá querendo te matar. Ela quer ser a Lady Ela de Winterfell. plantou a carta e ele jogando com ela. E aí, quem é que vai ser a Lady? Se ela te matar, o que é que ela ganha? Sansa aí mereceu o Oscar de interpretação, porque E ela é fez... bom que Sansa pegou a frase dele, de fazer jogo sujo. Exatamente. Pois é. Vou te contar o que é que eu faço quando eu quero descobrir algo de alguém, né? Aí E eu ela... faço um jogo sujo. Não, o melhor, dando assim, adiantando um pouquinho, o melhor é, eu demoro a aprender, mas eu aprendo. Mas eu Né? aprendo. Porque era o tanto que criticavam a Sansa, porque ela Exatamente. continuava errando e que ela, né, era uma personagem esquecida, assim, na série. Mas aí, justamente, acho que essa frase marcou muito também no discurso. Exatamente. Isso aí já é um prelúdio para uma cena bem importante que a gente vai ver na frente. A Hélida Soares está dizendo aqui que essa mão direita vai acabar sendo cortada por causa de traição. Ela está se referindo ao Tyrion. O Cristóvão tá discordando também, né? Cristóvão Leite tá aqui falando, acho muito difícil uma traição do Tyrion a essa altura do campeonato. Mas a Hélida já diz embaixo. Olha o que a Hélida já completa. Tudo é possível Tudo é em possível em Game of Thrones. E é verdade, mesmo. isso é verdade. Tudo Pelo é possível. menos era até algumas temporadas. Essa temporada foi extremamente previsível. enfim. Agora... Foi muito legal, mas foi extremamente previsível. Saindo aí dessa cena em Porto Real, de Mindinho tentando De Winterfell, persuadir, né? de Winterfell, desculpe, a gente já vai para a Pedra do Dragão, que aí o Team Dany tá reunido para agora avaliar a estratégia. Uma vez que eles têm Cersei como aliada, em tese, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos direto para Winterfell, vamos direto para o norte, enfrentar os White Walkers. Jon daí já manda um corvo para lá, dizendo que está apoiando Daenerys. Né? O corvo chega, Que dobrou os joelhos, que né? dobrou o joelho. Ele não dobrou o joelho, né? Ele falou deitado. Ele não dobrou o Isso não é- joelho. Veja bem.
A declaração dele ele foi direto deitado. para... Ele foi deitado. ele fez passou deitado. dessa etapa do No joelho. joelho, ele estava deitado. Ele pulou uma etapa. Eles trocaram de joelho e já foram deitar direto. E aí, obviamente, aí você vê o conflito, né? Do Jorah dizendo, você devia ir voando. Você deve ir Porque voando. você tem muitos inimigos, inimigos do seu pai, que poderiam tentar atentar sua vida no caminho para o norte. E Jon fala justamente sobre essa questão da honra, né? Que ela tem que chegar caminhando Exatamente. mesmo. Ó, se você quiser ter o apoio do norte, você tem que chegar ao lado do rei do norte. Claro. Pra você ganhar. E aí ela concorda. É bom que nessa hora todo mundo olha pra ela, tipo assim, e aí? E aí, mais uma vez, nosso amigo da Friend Zone fica vencido. Tem até a carinha dele, né? Tipo, ok. Se quiser fazer um curso Rolou intensivo uma de Friend decepção. Zone, você fala com Seu Jorah. Sir Jorah. E aí ela resolve ir, o Jon explica como é que vai fazer e tal. E aí depois tem uma cena muito legal do Theon com o Jon. Ele procura o Jon para poder meio que pedir perdão pelo que ele fez. E aí o Jon, numa atitude muito altruísta, fala que no que eu puder perdoar você, Você tá você perdoado. está perdoado. Porque E obviamente também tem outros irmãos e tal, não depende só dele. E a questão também de que você é um Greyjoy, mas você também, Também é um Stark. Isso é bem né? legal. Porque E aí ele relembra, cresceu né, com os a meninos. memória do pai, do quanto o pai, O Ned, né? Stark, criou ele como se fosse filho de sangue, assim como todos os outros e tudo mais. Isso, o Ned, você foi muito mais filho de Ned Stark do que filho do seu pai. Exatamente. E ele concorda, né? Apesar de não verbalizar isso, você vê na expressão que ele concorda com isso. E é bem legal quando aí o Theon lembra da irmã, e aí o Jon fala, o que é que você está fazendo aqui ainda? E larga ele lá, vai-se embora resolver a vida dele. E aí o E era Theon, tudo que ele precisava, né? do empurrão. Né, o Pra empurrão. deixar de ser extinto. Deixou bem ali. E aí ele vai para a Bahia para confrontar o que sobrou lá da frota do exército, né, da irmã dele. E ele é confrontado pelo líder da frota, que nunca deu moral a ele, sempre achou que ele fosse um covarde, e ele sempre foi um Que foi, covarde inclusive, mesmo. quem questionou, né? Porque foi Porque ele quando não ele foi salvou, né? resgatado do mar, perguntou por que ele não salvou Yara. Se você não... ele disse, mas eu tentei, coisa e tal. Se eu tivesse tentado, você não estava aqui, né? Isso. Foi exatamente isso que ele disse. Exatamente. E aí a gente separou essa cena, porque essa cena, além de ser um ressurgimento pro Theon, para quem gosta do personagem, eu particularmente sempre achei ele isso que eu ia um... perguntar, quem gosta? Tem gente que de gosta do personagem, mas tem uma particularidade, assim, bem... Há males que vem para o bem, né? Exatamente. Ele até nesse diálogo com Jon Snow, ele relembra tudo que passou nas mãos do Ramsay, né? Isso. Como se ele tivesse criado essa resistência e, ao mesmo tempo, o pânico, né? Por tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, e que ele estivesse precisando ali, naquelas palavras do Jon Snow, a força necessária para usar essa experiência toda negativa E se reerguer. E se reerguer, né? E reerguer a família. Exatamente. Também, né? Exatamente. E A gente tem lutar essa pela cena, família, né? A gente tem essa cena aí, Vitória. Vamos soltar aí a briga a luta do Theon para reconquistar o pedaço de exército da irmã dele que ainda sobrava. She would never leave one of us behind. We're not leaving her behind. Your sister's dead. She's not dead. She's dead. Even if Euron hasn't cut her throat yet, she's dead. She's our queen. She's your sister, and you left her to die. I did. I ran from my uncle. I was a coward. So why in fuck's name should we listen to you? They say the dead can't swim. We're gonna sail east, find a nice quiet island, kill all the men, and take their wives for ourselves. We're done with all that. Who says we are? Yara did. She made a pledge. We're going to find her. And we're going to set her free. Run away, little Theon. It's what you do best.
stay down, or I'll kill you. I said stay down, or I'll kill you. Tá aí. E aí ele. O lance engraçado é que o fato dele ter sido castrado. Ele Ajudou, ficou, né, na ele batalha. ficou, É nessa hora que a gente diz a males que vem para bem, É né? a males que Pois vem para o é. bem. Tem até um meme que tava rolando, era a foto de Tinho dizendo, eu tô sem saco pra luta hoje. Mas aí, o cara ainda bateu 3 vezes, pô. O cara sabia que ele não tinha, ainda tentou 3 vezes Bom, é o já. sorrisinho dele quando ele olha assim, Tipo assim, coitado, ó. né? E aí essa foi- cena mostra bem a determinação dele, né? A reviravolta, né? De que ele cai várias vezes e levanta várias Quase um vezes. ceia de Pegasus, tava ali apontando. E aí, até a Annalise estava comentando aqui que em outras épocas ele sairia chorando, não revidaria. Ele nem é arriscado. Seria nem Quando ele arriscado. tivesse chegado, vamos ali salvar a Yara, não. No primeiro ok. burro ele já tinha chorado, já tinha, ai meu Deus, pobre de mim, castrado, sofri tanto nas mãos do rei, não sei que pobre de mim, mas aí não, Isso. ele... E aí ele consegue ganhar o respeito da galera e parte para salvar a irmã que está sob custódia do tio, do Euron, que voltou para as Ilhas de Ferro. Então, Os 3 reféns a gente ficou, né? Acabou a temporada, a gente não sabe o que Não sabe aconteceu. de nada. E também já dá uma abertura para o que pode ser o possível fim do Euron na próxima temporada. Né? Morrer pelas mãos da Yara ou do Theon. Ou talvez os dois, né? Ou talvez dos dois. Eu acredito que vai ser isso aí. Cadê? Agora, Élida, essa cena foi muito boa, ri muito da vantagem deles. Pois é, nós rimos todos aqui. E o Cristóvão Lente acha interessante essa insubordinação, entre aspas, dos guerreiros das Ilhas de Ferro. Isso jamais ocorreria em um reino do Norte e Sul. Verdade. Verdade. Enfim, os Homens de Ferro eles têm essa, entre aspas, independência e eles só seguem pessoas que eles consideram bem fortes. Eles não seguem um nome, né? Não seguem os Greyjoy. O Greyjoy tem que merecer ser o líder das Ilhas de Ferro para poder ser seguido pelos Homens de Ferro. E aí, saindo de Pedra do Dragão, nós voltamos ao Winterfell para que o que foi para mim a melhor cena do episódio. A melhor cena do A melhor episódio. cena. Eu tava guardando Todo mundo por queria que isso há muito acontecesse. tempo. Isso, depois que rola aquela tentativa do Mindinho de abalar ali com Sansa, A de que relação dela com a ela Arya, né? coloca o Mindinho dentro de uma sala com todos os lords dentro e uma parte do exército. E manda chamar a Arya, né? E manda Diz, chamar a "Traga Arya." minha irmã ao salão. E o Mindinho já achando, ela vai mandar executar a irmã agora. Já E tá lá aí, na frente, para a nossa esperando. grata e surpresa, é quando a gente descobre que a Arya não era aquela psicopata que a gente pensava que era tudo Isso. encenação, Pois é. né, também, E né? que finalmente Oscar número 2 para a Arya. Bran serviu para alguma coisa ali. Finalmente, Bran começou O a rei ver. dos spoilers. Bran, não. Ele não é mais Bran. Bran, É o não. corvo de Ele é o três corvo olhos. de 3 Três olhos. olhos. A gente tem essa cena, foi maravilhosa. Solta aí, por favor. Are you sure you want to do this? It's not what I want. It's what honor demands. And what does honor demand? That I defend my family from those who would harm us. That I defend the North from those who would betray us. All right then. Get on with it.
You stand accused of murder. You stand accused of treason. How do you answer these charges? Lord Baelish. My sister asked you a question. Lady Sansa, forgive me. I'm a bit confused. Which charges confuse you? Let's start with the simplest one. You murdered our aunt, Lysa Arryn. You pushed her through the moon door and watched her fall. Do you deny it? I did it to protect you. You did it to take power in the Vale. Earlier, you conspired to murder Jon Arryn. You gave Lysa tears of Lys to poison him. Do you deny it? Whatever your aunt might have told you, she was a troubled woman. She imagined enemies everywhere. You had Aunt Lysa send a letter to our parents telling them it was the Lannisters who murdered Jon Arryn, when really it was you. The conflict between the Starks and the Lannisters, it was you who started it. Do you deny it? I know of no such letter. You conspired with Cersei Lannister and Joffrey Baratheon to betray our father, Ned Stark. Thanks to your treachery, he was imprisoned and later executed on false charges of treason. Do you deny it? I deny it. None of you were there to see what happened. None of you knows the truth. You held a knife to his throat. You said I did warn you not to trust me. You told our mother this knife belonged to Tyrion Lannister. But that was another one of your lies. It was yours. Lady Sansa, I have known you since you were a girl. I've protected you. Protected me? By selling me to the Boltons? If we could speak alone, I can explain everything. Sometimes when I'm trying to understand a person's motives, I play a little game. I assume the worst. What's the worst reason you have for turning me against my sister? That's what you do, isn't it? That's what you've always done. Turn family against family, turn sister against sister. That's what you did to our mother and Aunt Lysa, and that's what you tried to do to us. Sansa, please. I'm a slow learner. It's true. But I learn. Give me a chance to defend myself. I deserve that. I am Lord Protector of the Vale, and I command you to escort me safely back to the Eyrie. I think not. Sansa, I beg you. I loved your mother since the time I was a boy. And yet you betrayed her. I loved you. More than anyone. And yet you betrayed me. When you brought me back to Winterfell, you told me there's no justice in the world, not unless we make it. Thank you for all your many lessons, Lord Baelish. I will never forget them. Foi ótimo. Rápida, Sansa. rápida. Pronto. A Boquiara é rápida. Ela não... Ela virou, ela nem olhou pra ele, assim. É. Ela deu lá e voltou de E voltou na costas, mesma hora, né? Com a carinha de nojo Deu uma passadinha dela. ali. Foi ótimo. Olha, tá aqui a Menos um na lista. Maria Leitão. Também passei todas as temporadas esperando por esse momento. O maior traíra de Goth que causou a morte de Ned e a Guerra dos Tronos. Exatamente. Exatamente. Tamo junto, Maria. Desde Jon Arryn, quando começou a treta. Bem, aí. Ele acho que foi um dos momentos mais esperados de Game of Thrones. Foi perfeita a morte dele. A pupila superou o mestre conspirando contra o mesmo e mostrou que de sonsa não tem nada. Ou, na verdade, tem tudo. Tem tudo. É, justamente, né? Ela aprendeu mesmo. E agora demorou, mas aprendeu. Estamos chamando de Ainda sonsa, bem. agora você. E Juliana disse que nem esperava, soltei um grito. Juliana que não assistiu o episódio, tá sabendo das coisas aqui pelo programa, né, Juliana? Ah, eu gritei também. Eu tava esperando, eu tava torcendo, mas na hora...
Ok, depois desse êxtase que foi a morte de Mindinho, é um negócio de você torcer, ficar feliz com a morte dos outros, né? Coisa triste, Coisas né? Que nem que só Game of Joffrey. Thrones É capaz promove. de fazer por você. A gente volta para Porto Agora só falta Real. Cersei. Volta para Porto Real e aí a gente tem o Jaime lá já reunindo os oficiais para traçar a estratégia, né, de ajuda ao exército de Daenerys e ao exército do Norte, quando a Cersei chega e joga um balde de água fria no irmão. Essa cena particularmente me incomodou muito naquilo que a gente fala da questão do tempo, né? De como está correndo o tempo. Porque parece que é uma cena, assim, que foi algo que aconteceu no dia seguinte à conversa que eles tiveram com o Jon, com o Daenerys, enquanto eles já estavam lá em Pedra do Dragão há muito Exatamente. tempo. Acho que assim, são eventos Né? paralelos, né? Não tem o episódio não tem uma ordem cronológica. Mas me incomodou muito isso, assim. Essa cena especificamente me deixou incomodada com isso. Márcio, tenho certeza que estaria aqui falando. Falo, também. com certeza. O que aconteceu aí? A Cersei jogou um balde de água fria no irmão, amante, marido, pai de seus filhos, o que for. E fala, não, aquilo ali foi baboseira, eu vou ajudar é nada, eu quero... Quero mais é que eles se matem. Eu né? vou esperar eles se mesmo. matarem lá e vou ficar com o que sobrar. Vou me esconder ali. É bom que é menos gente pra ela. Ela até diz, né? É Mas bom que é menos burrice gente pra... dela também, né? Já combinei com o Euron, me juntei com... Aquela E coisa aí é de quando achar que tá revela acima do que bem e do mal, né? O Euron, na verdade, ele não correu. Né? Ele Foi tudo já estratégia. Assim, na verdade, ele não fugiu. Ele tá correndo por fora agora, Exatamente. né? Numa estratégia E montada isso por ele. deixa Jaime danado da vida por ela ter conspirado junto com o Euron sem incluí-lo, né? Sem ter Acho que colocado... nem Pela- isso. assim, é pela a questão de questão- honra. Deixa, mas... Dele ter acreditado nisso, de que agora eles têm que se juntar e ela não. E ele tem noção do que está E acontecendo. ela ter conspirado pelas costas dele, porque ele sempre foi o braço direito e sempre confidente e tudo mais. Ele sempre se incluiu, assim, sempre serviu Cersei E aí, em todos os planos que ela quis e coisa e tal. ele E sempre ela foi o braço direito, né? E aí acontece o quê? Pela segunda vez, o Montanha chega e ele pede pra irmã. Dê a Mas ordem, eu acho né? engraçado também, engraçado não, assim, me chamou muita atenção também, é ela jogando na cara dele, ela falando, bem que nosso pai sempre disse que você era o menos inteligente. que enquanto né? você estava preocupado em Em lutar, ser em treinar e coisa e tal, eu vivos, prestava isso. atenção em todas as estratégias do meu pai, Que né? aí é quando ela fala da questão da parceria com o banco, de né, ferro. na verdade. Isso. E é bem legal que marca o fim da parceria. Ele rompeu com a irmã aí, não sei por quanto tempo, mas é a primeira vez que eles caminham de fato em lados separados. Ele resolve ir sozinho, ajudar o Exército do Norte, mesmo sem o apoio da coroa para isso. E aí a gente tem uma cena bem intensa, que a Cersei chega a quase ameaçá-lo de traição, Isso. de ser executado ali, e aí ele repete a fala do Tyrion. Com a Montanha lá atrás, ele fala, dê a ordem. E ela, mais uma vez, ela ainda chega a dar o ok, assim, com a cabeça para o Montanha saca a espada da bainha, mas aí ela recua, e ele ainda acredita na irmã. Porque ele, antes de ir embora, ele fala, eu não acredito nisso, que você realmente quer isso. Né? E aí ele vai embora, e na hora dele ir embora tem dois momentos bem emblemáticos aí. O fato dele saindo sozinho marca a separação, e pela primeira vez neva em Porto Real. Né? Gente, O pior dos ele olha assim invernos vindo aí. na luva, aquele pingo. Simbolizando que o inverno também chegou no sul. Também o inverno chega para todo mundo, né? Chega para todos. Chegou para todos. Espero muito o encontro dele com a Brienne na próxima temporada. Eu torço por Tormund. Vocês estão querendo que ele termine? Não, eu falei só encontro, não falei se por pegar. enquanto. Eu ainda tô meio dividida. Encontro, eu acho que ele construiu uma relação muito bonita com a Brienne. Acho que, inclusive, quando ele entrou lá no começo do episódio, tudo bem, quando ele vê, amizade, ela olha para a ele amizade assim. eu permito. Ele pode ser o padrinho do Ela ainda casamento tenta de conversar Tormund. com ele, né? Ela ainda tenta conversar com ele, chamar ele, dizer que tente convencê-la na primeira vez, quando a Exatamente. Cersei dá pra trás. Tente convencê-la. Ele tem um carinho muito grande por Brienne também, né? Porque ele deve a vida também a Brienne. Mas eu aceito que ele seja o padrinho de casamento dela com Tormund. Isso. Tudo bem, ok. Correndo pra gente avançar, já vamos para o Winterfell. Samuel Tarly finalmente chega Ao Winterfell, né? Ao Esse Winterfell. Aquela encontro viagem com sem o fim de corpo carruagem dos três finalmente olhos. chegou. Enfim. E aí ele encontra com o Bran e a gente tem as duas informações que estavam quebradas
se encontram e nós temos finalmente a revelação de quem é Jon Snow. Que na verdade não se chama Jon Não se Snow. chama Jon Snow, se chama John Aegon Targaryen. Aegon Stark Targaryen. Exatamente. Que é Ele justamente ainda essa coloca, homenagem, ele ainda né, ao coloca, fundador não, da então dinastia. o Bran ainda diz, não, então o Jon não é, isso quer dizer que o Jon não é Snow, ele é, qual o sobrenome? Sandy. Porque ele nasceu em Aí Dorne. ele, aí é que o lugares. Sam esclarece, não, mas eu quando estava transcrevendo lá os livros do Maester, ele coloca essa cena, ele fala dessa cena que realizou um casamento, anulou um casamento e outro casamento Em foi Dorne. realizado em Dorne e tudo mais. Então, na Etc. verdade, ele é Jon, na verdade, ele é Aegon Targaryen. Targaryen. E aí, o que é que ele faz? Ele pede pro Jon voltar de novo no momento para conseguir pegar... O Bran voltar, O Bran, desculpa, né? pro Bran voltar de novo lá nesse momento e conseguir pegar a informação correta. Exatamente. E a gente separou essa cena aí para vocês. Na cena... Father, Smith, warrior. Mother, maiden, crone. Stranger, I am hers, and she is mine. From this day until the end of my days. Robert's rebellion was built on a lie. Rhaegar didn't kidnap my aunt or rape her. And John's real name Is Aegon Targaryen. You have to protect him. Promise me, Ned. Tá aí. Vimos o casamento, o fatídico casamento entre Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark. E voltamos àquela cena que foi mostrada na temporada anterior, da Torre da Alegria, da Lyanna dando a luz e morrendo. Mas aí revelando o nome verdadeiro do Jon Snow, que aí, o que é que acontece, meus amigos? Jon Snow passa a ser o primeiro na linha de sucessão do trono Ou seja, o Trono de Ferro é? Aegon VI Targaryen. já é. Isso. Lembrando que o Rhaegar também teve um filho chamado Aegon com a Elia Martell. Isso. Que automaticamente, ele não está aqui, mas ele morreu já na história, mas ele passaria a ser bastardo Isso. com a anulação do casamento. Casamento, exatamente. E aí, meus amigos, enquanto tudo isso rolava lá em Winterfell, Sim. rolava uma outra parada no navio, porque isso Outro acontecia em momento. paralelo, alguém bateu, toque, 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 Outro momento em que todo mundo estava esperando, abre né? a porta, Mariquinha. Foi bem sem noção, né? Fez E Mariquinha sem abriu o- com prazer. Só que aí né? ela não disse eu não abro não, viu? Ela abriu com felicidade, alegria e emoção, né? Tá aí. Vamos, Muito para, amor no vamos para o coração. navio, vamos para o navio. Perdemos o navio, a emoção foi tão grande que a gente perdeu o navio aqui. Mas a gente só contextualizar. Jon Snow tá lá, bate na portinha, Ele entra. simplesmente surge. Quando Sim, você vê, não ele já tem tá lá uma na porta palavra. dela. Eles se olham e ela tipo assim, já faz, meu filho, venha-se embora. Vem em mim. Vem em mim que eu tô facinho. Estava esperando, né? Estava aqui pronta, com o meu cabelo pronto, toda maquiada. Toda maquiada. Esperando você. E aí, para delírio de uma galera, tivemos aí a bundinha de Kit Jon Harington. Snow, ai. A bundinha. A cena. Que, olha só, nesses takes aí, olha os olhares, a troca de olhares. Olha. E foi só o que teve mesmo, viu? Só trocar. Não precisa nem falar, né? se- Só olhou eu e não, pá, olha, tchum. a portinha fechando. Eu quero Teve deixar um claro aí. observador. Tyrion ali, né? solar Olha, com a Tyrion pulga só atrás da de voyeur, orelha. O que é que só vocês acharam prestando. dessa carinha dele? Suspeita. Depois do que aconteceu lá em Porto Real, é no mínimo suspeita. Aí, ó, tá aí. E por que ele, né? Tanto Porque- que quando apareceu a sombra, a gente tava até conversando, a gente achava que era Era o o Jorah, Jorah. já chorando Exatamente. pela E a cara friendzone. que o Tyrion faz é uma cara de que não tá gostando da situação, né? Desse encontro. Que não tá nem um pouco satisfeito com esse encontro dos Tá dois. né? aí. Mas aí foi aí, ó. Por enquanto não tem Olha! bundinha. Separei a bundinha. E aí a pergunta é o seguinte: você que está nos assistindo, é para mostrar a bundinha ou não? Mostra, mostra. Annelise, é pra mostrar a bundinha? Mostra, mostra, mostra. Olha ali, a torcida ali. Temos uma torcida aqui nos bastidores Ismaela, que pedem é sim, pra mostrar a sim. bundinha ou não? Sim, Ismaela, sim, Ismaela sim, que está ali sim, se preparando sim, para a ela tá conexão, querendo que não é para mostrar a bundinha. Vitória, nossa Tata, diz que botou bem grande ali. Sim, é para mostrar a bundinha. Marina Padeira, é Nossa para claque mostrar a aqui nos bundinha. bastidores, Nossa, nossa eu não produção sei do está contra, pedindo né? para mostrar. Mostra a Eu não gostei bundinha. do contra agora. Larissa Alves, é para mostrar a bundinha. A O bundinha. bumbum de Jon Snow.
Ai, gente, coloca, olha, estão pedindo ali, a produção ali está pedindo. Quem coloca a rapa ali? Então tá bom, botem a bundinha de Jon Snow aí, vá. Aí você, primeiro sem zoom, aí, a bundinha de Jon Snow, tá aí a aplausos bundinha. para Jon Snow. Eita, a bundinha. Eu quero dizer que não é a primeira vez que essa bundinha aparece, tá? Não. Não é novidade. Ela já apareceu em temporadas passadas e continua branca como sempre. Gente, Ok? mas tá bem definido, olha que curva. Tá muito bem definida. Tá malhando bem, hein? Né? Pronto, ok. Chega de bundinha. Isso aqui é um programa de família. Olha pra você, aqui a Mari assim, mostra Olha a bundinha. aí, tá vendo? Vamos ouvir a voz do Elida, povo. mostra a bundinha. O povo está pedindo o bumbum de Jon Snow. Antônio tá dizendo, Daenerys vai engravidar de Jon. A gente tava discutindo Será? aqui, veja só. Se ela é tia dele e os dois têm um filho, o menino é o quê? Sobrinho neto? É sobrinho neto da mãe e primo do pai. Gente, que complexo. Complexo isso, né? Nessa cena aí, a Marília chama atenção. E a cara do Tyrion? Por que essa reprovação? Será Exatamente. que é traição? Pois é. E a gente Exatamente, tá essa cara dele foi que deixou todo mundo com a nessa pulga atrás da treta orelha. aí. E aí, nos encaminhamos para o clímax do episódio e a chamada para o mote da próxima temporada. A Grande Guerra finalmente chegou e vimos aí, meus amigos, a queda do maior símbolo de defesa Tiro, de porrada e Westeros. bomba. E aí, meus amigos, a treta vai ser grande. Eu vou até chamar ele aqui para o estúdio agora. Ai, Tá aí o Rei da Noite, Bem no meu lado aqui. do lado de Marina Padilha. Só porque eu tenho medo dele. Tem medo dele? Isso aí. Vamos soltar agora a cena final do episódio. O ataque dos caminhantes brancos e seu exército dos mortos. A muralha e a queda, meus amigos, da muralha, depois de 7 temporadas. Com dragão e tudo mais. Com dragão e tudo mais. It's a long way down. Yeah. Crows keep telling me I'll get used to it.
Tá aí. Deu uma de rei da noite agora fazendo assim. Pois é, você tá o próprio E rei da noite, assim né? terminou a 7ª e penúltima temporada de Game of Thrones. Mais de um ano de espera, né? Mais de um ano de espera Ai. agora, previsão. Mais de um ano de Só em espera. 2019. Previsão é que a última temporada, com 6 episódios, só em 2019. Vai E ser pra uma gente longa terminar, só espera. uma última pergunta que ficou Um aqui, longo né, galera? inverno enfrentaremos. Um longo inverno. O dragão, cospe gelo ou cospe fogo azul? Eu acho que era gelo. Eu acho que é gelo. Eu também acho que é gelo. O Faz pessoal tá dizendo sentido, assim, né, ser gelo? Como não é fogo, porque como é que a muralha vai quebrar? Olha, 2 pontos. Se fosse fogo ali, a muralha derreteria e não quebraria. É, exatamente. Segundo, já dizia Camus de Aquário e Yoga de Cisne em Cavaleiros do Zodíaco, se você lembra, e na química também. Se uma partícula gelada for atingida por outra partícula mais gelada ainda, ela quebra. Então, galera, Exatamente. fica a dica e faz aí. sentido, né, ser gelo. Faz todo sentido ser gelo. Já dizia Camus de Aquário, né? Numa luta entre cavaleiros de gelo, vence aquele que conseguir chegar mais perto do zero absoluto. Sabedoria de Gente, ele foi Masami- profundo agora, hein? Masami Cheio das Kurumada. referências. Ele A foi gente profundo agora. encerra aqui essa temporada do Conexão Westeros. Esperamos que estejamos todos aqui Em para 2019, comentar nós em estamos 2019 2019, a última tamo por temporada. E lembrando que amanhã tem Naftalina, a gente pode ainda comentar um pouco sobre Game of Thrones. E se você quiser acompanhar a temporada completa, tá no YouTube da TVJC, youtube.com/TVJCPE, procura lá a playlist do Conexão Westeros. Esse vídeo vai estar disponível para lá, hoje ainda mais tarde. Você vai poder conferir, mas também aqui no Facebook ele já na vai fanpage ficar. do N10. Um abraço e um beijo para todo mundo que nos acompanhou durante esses 8 programas. 8 8 programas, que foram Que 7 teve um episódios, mais um antes. prelúdio, um Isso. episódio de abertura. Até lá, E fica aí que agora Tchau, tem minha conexão gente. com tem conexão Ismaela. com Ismaela. Um abraço, Tchau, tchau, gente. tchau.